E aí, pessoal? Tudo sussa. Preparados para uma viagem filosófica hoje? É isso aí. A gente vai mergulhar de cabeça nas ideias de um cara lá da Dinamarca, um tal de Kierkegaard. Sei, o nome é meio complicado. É, parece trava-língua. Mas pode acreditar, as ideias dele são incríveis, vão te fazer pensar sobre a vida de um jeito totalmente novo. É, ele não era muito fã daquela filosofia tradicional, sabe? Aquela coisa toda formal, cheia de regras. Ah, não. Ele queria, e além disso, queria entender a gente, os seres humanos, o que a gente faz da vida, as escolhas que a gente toma, sabe? Tipo, qual é a nossa missão aqui na Terra? Exatamente. Ele é tipo um detetive da existência humana. E o mais legal aqui, ele colocava o indivíduo no centro de tudo. Isso aí. Para ele, essa é a nossa parte mais íntima. A subjetividade era a chave para entender tudo. E essa subjetividade, para ele, ia muito além da lógica, da ciência, até da Existe psicologia. algo mais profundo, sabe? É meio bizarro, né? É. Mas é daí que vem a nossa individualidade, a nossa essência. E essa ideia dele de que a subjetividade é a base de tudo, acabou dando origem a um movimento filosófico super importante, o existencialismo. E pensar que ele meio que criou o existencialismo sem querer, né? Pois é. Tava lá filosofando na dele. De repente, bom, nasce o existencialismo. Que é o que mais me plasutias. Que como a caros. Como disse pastor senhor. O Nietzsche. Eles já estavam nessa vibe existencialista sem nem saber. É meio que sem querer querendo, né? Total. E teve o Heidegger, coitado, que negou até a morte que tinha alguma coisa a ver com existencialismo. Ah, tadinho. Mas foi só quase um século depois que o Kierkegaard morreu que o existencialismo virou febre. É, imagina a cena. Paris, depois da Segunda Guerra Mundial, o mundo em pedaços. Uma crise existencial generalizada. As pessoas buscando um sentido para a vida. Aí o existencialismo chega e fala, olha, a vida é meio absurda mesmo, mas é você quem escolhe o que fazer com ela. E essa mensagem, cara, ressoou com a galera da época. É. E não só em Paris, né? O existencialismo se espalhou pelo mundo todo. É. Virou filosofia de bar, de universidade, artista de todo mundo. O que é interessante é que esse papo de crise existencial, de angústia, de sentido da vida, E a gente costuma associar ao século XX. já estava tudo lá nos livros do Kierkegaard, lá no século O XIX. cara era visionário, né? Totalmente. Ele resgatou uma das perguntas mais fundamentais da filosofia. O que é existir? Uma pergunta que, por incrível que pareça, tinha sido meio esquecida pela filosofia tradicional. É tipo, isso aí já tá respondido, vamos pra frente. Mas o Kierkegaard insistiu que não, que essa pergunta era essencial. Yeah. E mais, que cada um de nós tem que buscar a sua própria resposta. É a sua própria verdade, né? Exatamente. Essa busca individual, essa ênfase na subjetividade é a marca registrada do Kierkegaard. E se a gente for para a história da filosofia, essa preocupação com o ser, com o significado da vida, Era central para muitos filósofos antes de Sócrates e Platão. os pré-socráticos, como Parmênides, por exemplo, O Parmênides. se perguntavam sobre o sentido da existência, sobre a natureza da realidade. Questões que pra gente hoje podem parecer meio óbvias, né? Mas na época eram questões super Foi importantes. tipo do que é feito o mundo, qual o que acontece depois que a gente morre, qual é o nosso lugar no universo. Essas perguntas para eles não tinham resposta fácil. Aí chegam Sócrates e Platão e dão uma guinada na filosofia. E o foco deles passa a ser a razão, o conhecimento, Conhece-te a ti mesmo, era o lema deles. no sentido mais intelectual, né? É tipo, entenda como a sua mente funciona. E essa pergunta sobre o ser, sobre o significado da existência. Meio que fica em segundo plano. Para Platão, existir era um fato, não era algo a ser questionado. E essa visão do Platão influenciou a filosofia por séculos. Foi só lá no século XVII, com Descartes, que a gente volta a se perguntar quem sou eu e o que significa eu existo. E o Descartes manda aquele clássico, né? Penso, logo existo. A ideia dele era que a gente pode duvidar de tudo, menos do fato de que a gente está pensando. É tipo, mesmo que tudo seja uma ilusão, eu sei que eu existo porque eu tô pensando. Exatamente. Mas o eu do Descartes era um eu meio limitado, focado só no pensamento. Ele não levava em conta as emoções, os sentimentos, a subjetividade. E essa lacuna foi preenchida pelo Kierkegaard. Ele foi além do Descartes, ele colocou a subjetividade no centro da filosofia. E para entender a filosofia do Kierkegaard, a gente precisa entender a vida dele. Que pelo visto foi bem agitada. Ele era um cara cheio de conflitos e angústias. E a relação dele com o pai. Nossa, a relação com o pai era complicada. O pai dele era um cara super religioso, meio rígido, sabe? E o Kierkegaard cresceu sob essa sombra. Essa sombra influenciou muito a filosofia dele. Para você ter uma ideia, o pai do Kierkegaard nasceu numa família pobre lá na Dinamarca. Da família era tipo...
servos. Isso, servos do padre da região. E o pai dele, quando era criança, trabalhava cuidando de ovelhas. Imagina, um menino de 10 anos, sozinho, cuidando de ovelhas. No frio, na chuva. E ele era religioso, mas não entendia por que Deus deixava ele sofrer tanto. Aí diz a lenda que um dia ele subiu uma pedra e xingou Deus. Mandou Deus Sei lá. pro quinto dos infernos. E, curiosamente, a vida dele mudou completamente depois disso. Ele foi para Copenhague, começou a trabalhar como vendedor, fez fortuna, Casou, teve filhos. virou um dos caras mais ricos da cidade. Mas parece que a maldição que ele jogou pra cima voltou pra ele de alguma forma. Ele perdeu a primeira esposa, a segunda esposa. Dos 7 filhos, só 2 sobreviveram. E o Kierkegaard era o caçula. O filho da velhice? E o pai, com essa carga toda de culpa, de sofrimento. Virou um cara ainda mais rígido, mais religioso, mais autoritário. E essa rigidez, essa religiosidade, essa autoridade. Marcaram profundamente a infância de Kierkegaard. E a educação que o pai deu para ele. Nossa, era uma educação peculiar. O pai dele era obcecado por lógica. E obrigava o Kierkegaard a justificar cada palavra que ele dizia. Imagina um menino com 7 anos de idade. Tendo que explicar tudo logicamente. Que sufoco. E o descanso do Kierkegaard eram as viagens imaginárias que ele fazia com o pai. Viagens imaginárias. O pai dele descrevia lugares distantes, tipo Paris, Florença. Cidades que ele nunca tinha visitado, né? Nunca. Ele tirava tudo dos livros. E o Kierkegaard tinha que imaginar essas cidades em detalhes. Ele tinha que descrever cada rua, cada prédio, cada detalhe. Essa prática, por mais estranha que pareça, Desenvolveu a imaginação do Kierkegaard. é a capacidade dele de criar mundos, de construir narrativas. Que ele usaria depois na filosofia dele. E na escola, o Kierkegaard era um aluno. Que frente. Ele era meio deslocado, usava roupas antigas, tinha um jeito meio... Sério demais. Os colegas até chamavam ele de velhinho. E ele não era o melhor aluno da classe, mas era super inteligente. O pai dele não queria que ele chamasse atenção para a inteligência dele. Tinha que ficar em terceiro lugar na sala. Imagina que pressão. E o Kierkegaard, para se defender, desenvolveu um sarcasmo afiado. Ele usava o humor como escudo. E como forma de chamar a atenção também. Ele queria ser visto, queria ser ouvido. E essa necessidade de atenção, essa busca por reconhecimento. Também influenciou a filosofia dele. Depois da escola, o Kierkegaard foi para a Universidade de Copenhague estudar teologia. Teologia. Parece que ele era um cara bem certinho nessa época. Mas logo ele se interessou por filosofia. E ficou fascinado pelo Hegel. O Hegel. O filósofo alemão que estava bombando na época. E o Hegel tinha essa ideia de que o mundo evolui através de um processo dialético. Dialético. É tipo, uma ideia late, tese, gera uma ideia oposta, antítese, e as duas se juntam numa nova ideia, síntese. Tá, entendi. E esse processo, para Hegel, ia levar a gente a um estado de consciência superior, espírito absoluto. Espírito absoluto. É tipo a consciência universal que engloba tudo. Nossa, que doideira. E o Kierkegaard, no começo, curtiu essa ideia. Mas a relação dele com o Hegel foi sempre meio... Amor e ódio. Ele admirava o Hegel, mas discordava dele em vários pontos. Principalmente nessa ideia de espírito absoluto. Por Kierkegaard, a subjetividade individual era mais importante que qualquer consciência universal. Ele não acreditava que a gente podia se dissolver num todo, sabe? Para ele, a nossa individualidade era sagrada. E foi nessa época que a relação do Kierkegaard com o pai mudou completamente. Mudou. Parece que o pai fez uma série de confissões pro Kierkegaard. Confissões. Tipo segredos de família, coisas pesadas. Que tipo de coisas? Dizem que ele confessou que tinha xingado Deus quando era criança, lá na colina. A mesma colina onde ele mandou Deus pro quinto dos infernos. Exatamente. E o Kierkegaard ficou chocado com essa revelação. E logo depois disso ele meio que se rebelou. Ele começou a beber, a gastar dinheiro, a frequentar... Bordéis. Bordéis. E essa fase de rebeldia do Kierkegaard... teve impacto profundo na vida dele. Ele teve uma experiência traumática num bordel. Que o marcou para sempre. E dizem que essa experiência... contribuiu para ele romper o noivado com a Regine. A Regine. É o grande amor da vida dele. Tá. Ele se apaixonou pela Regine, pediu ela em casamento, mas depois se arrependeu. E por que ele se arrependeu? Ele estava dividido entre o amor pela Regine
e a vocação religiosa. E ele acabou escolhendo a religião. E essa escolha o atormentou pelo resto da vida. E a Regine, coitada. Ela nunca entendeu porque ele terminou o noivado. Que situação complicada. E essa experiência, esse conflito entre amor e religião, é um dos temas centrais da filosofia do Kierkegaard. E depois que ele rompeu o noivado com a Regine, ele foi para Berlim. Ele passou um ano lá, estudando filosofia. E ele assistiu a umas palestras do Schelling. Schelling. Um filósofo que estava tentando superar o Hegel. Mas o Kierkegaard não ficou impressionado com o Schelling. Ele achou que o Schelling não tinha ido fundo o suficiente na crítica ao Hegel. Ele queria algo mais radical. E quando ele voltou para Copenhague, ele começou a escrever como um louco. Ele publicou vários livros, a maioria sob pseudônimos. Ele usava nomes falsos para publicar os livros dele. E por que ele fazia isso? Ele tinha vários motivos. Primeiro, ele queria proteger a identidade dele. Tá. Segundo, ele queria experimentar diferentes estilos de escrita. Entender. Terceiro, ele queria criar uma espécie de jogo literário com os leitores. Deixar a galera curiosa sobre quem era o autor por trás do pseudônimo. Exatamente. E um dos livros mais famosos do Kierkegaard é Ou Isso ou Aquilo. Ou Isso ou Aquilo. Nesse livro, ele apresenta duas maneiras de viver a vida. A estética e a ética. A estética e a ética. A vida estética é aquela voltada para o prazer, para o imediato. Viva o momento. Isso. E a vida ética é aquela guiada por princípios morais, pela responsabilidade. Pela busca por um sentido maior, né? Exatamente. E o Kierkegaard argumenta que a gente tem que escolher entre essas duas formas de vida. E que essa escolha define quem a gente é. Não tem meio termo. Ou você vive para si mesmo, buscando o prazer. Ou você vive para algo maior, buscando um ideal. E essa escolha para Kierkegaard é angustiante. Porque a gente nunca tem certeza se está fazendo a escolha certa. E essa angústia, para ele, é inerente à condição humana. E a gente sempre vai se questionar, sempre vai ter dúvida. E essa dúvida é essa incerteza. Faz parte da nossa liberdade. Porque se a gente não tivesse a liberdade de escolha, a gente não teria angústia. A gente seria, robôs programados para seguir um caminho pré-determinado. E o Kierkegaard, para lidar com essa angústia, propõe o salto da fé. O salto da fé. A gente tem que se lançar no desconhecido, acreditar em algo que não podemos provar. Tipo Deus. Deus é um exemplo, mas pode ser qualquer outra coisa. Qualquer coisa que dê sentido para nossa vida. Exatamente. E esse salto da fé, para Kierkegaard, é um ato de coragem. Porque a gente está abrindo mão da nossa segurança, da nossa racionalidade. Para se entregar a algo maior que a gente. E essa entrega, para ele, é libertadora. Porque a gente finalmente se liberta da angústia, da dúvida. A gente encontra um sentido para nossa existência. E o Kierkegaard, além de filósofo, era um cara super polêmico. Ele adorava provocar a sociedade da época. Ele criticava a igreja, os costumes, a moral. E essa crítica muitas vezes era bem ácida. Ele usava o sarcasmo, a ironia, para cutucar as feridas da sociedade. E essa postura crítica, essa irreverência, também marcou a filosofia dele. E nos últimos anos de vida, o Kierkegaard se dedicou a atacar a igreja da Dinamarca. Ele achava que a igreja tinha se tornado uma instituição hipócrita, que tinha perdido a essência do cristianismo. E ele publicou uma série de artigos criticando a igreja. Que causaram um escândalo na época. E essa crítica à igreja, para Kierkegaard, era uma forma de viver a fé de forma autêntica. Ele queria mostrar que a verdadeira fé não estava nos dogmas, nos rituais. Mas na relação pessoal com Deus. Exatamente. E o Kierkegaard morreu em 1855, aos 42 anos. E a obra dele, no começo, foi meio ignorada. Ele era visto como um cara excêntrico, um pouco louco. Mas no século XX, a filosofia dele foi redescoberta. E influenciou vários pensadores importantes, como Sartre, Heidegger. E o existencialismo, que ele meio que criou sem querer. Virou um dos movimentos filosóficos mais importantes do século XX. E as ideias do Kierkegaard continuam relevantes até hoje, né? Totalmente. Essa busca por sentido, essa angústia existencial, essa necessidade de fazer escolhas. É algo que todo mundo enfrenta em algum momento da vida. E o Kierkegaard nos ajuda a entender essas questões, a encarar a nossa existência de forma mais autêntica. E aí, o que você achou dessa nossa viagem pela filosofia do Kierkegaard? Deu para ter uma ideia da complexidade desse cara, né? Ele era um cara brilhante, mas também perturbado. Um gênio da angústia. E a gente te convida a continuar essa jornada, a mergulhar nos livros dele, a descobrir a sua própria verdade. E lembre-se, a vida é uma aventura e a gente quem escolhe o caminho. Até a próxima. Gente, encontro vocês em outro podcast.
Não esqueçam de se inscrever no nosso canal.